Olá a todos, estamos aqui para apresentar um podcast no nosso incrível projeto Observatório Católica de Cidadania. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução às nossas redes sociais, na qual se define no Spotify, no YouTube e no Instagram. Todas as plataformas estão com a mesma nomenclatura, Observatório Católica de Cidadania, mas principalmente com meio de comunicação Spotify. Bom, daremos início a esse episódio de podcast com a temática de arquitetura hostil, entrando acerca de políticas públicas. Estamos presentes com 4 alunos do Direito, terceira fase. Gabriel, aluno da terceira fase. Nicole Gabriele, aluna da terceira fase. Michele Oliveira, também aluna da terceira fase. E Luiz Gustavo, que vos fala. Bom, daremos início a essa temática com uma introdução acerca da arquitetura hostil. Do que ela se trata? Contexto, né, da arquitetura hostil. Então, ela trata basicamente de um modelo arquitetônico, uma engenharia, que é feita para excluir as pessoas marginalizadas. Ela é excludente nesse sentido e ela é totalmente contra o princípio básico, né, de que toda pessoa deveria ter, pelo menos, um lugar para se resguardar, um lugar para ter ali uma segurança. Excepcionalmente, nesse caso, a gente vê também afetar bastante a questão da dignidade humana entre essa população de rua que é mais afetada pela arquitetura hostil, né? Nada mais é do que tentar excluir ainda mais essas pessoas que já são excluídas, né, da sociedade por estarem vivendo em uma situação degradante, não tem um teto onde possam dormir em paz, colocando isso como mais um problema no dia a dia delas. Então, esse termo acerca da dignidade humana também é um tema que a gente trata em constitucional, que é uma matéria que a gente tem na faculdade, e por isso a gente escolheu esse tema para trazer para esse podcast, para esse episódio. E além disso ainda tem a questão de que é muito visível, né? A gente consegue ver em qualquer cidade, em qualquer local, no dia a dia, indo para o trabalho, indo para a faculdade, para a escola. Então a gente consegue visualizar isso muito bem e existem algumas questões onde a gente pode frisar muito bem isso, né? Até mesmo questões onde a gente consegue verificar o quanto isso pode ser afetado em uma sociedade, né? A gente vê, inclusive a gente estava falando sobre isso, sobre os pontos de ônibus, que a gente consegue visualizar isso muito bem. E outras questões também, às vezes outros galerias, lugares. né, que eles botam aquelas grades embaixo dos locais cobertos. Bancos, que tem uma área bem grande na parte de fora, sim. né? Eles grades. colocam aquelas grades já justamente para evitar, né, que as pessoas se acumulem ali. E é uma coisa tão visível, mas por a gente estar inserido na sociedade, a gente acaba vendo como, às vezes, uma coisa normal, né? Sim, ter caco de vidro em algum lugar, protegendo uma planta, mas não é só isso, né? É muito mais profundo que isso. E a gente vê que essas arquiteturas, elas são recentes, né? Então, se a gente vai verificar alguma coisa que é de alguns anos atrás, talvez, a gente consegue visualizar que não era assim. Sim. E agora eles estão pensando mais sobre isso, estão analisando e definitivamente arquitetando, né? Para ser algo... sai mais barato para eles, né? Colocar caco de vidro, colocar uma grade, do que tu resolver o problema maior, que é o problema do sem teto, das pessoas sem teto, das pessoas marginalizadas que não tem um lugar ali para dormir. Então, é óbvio, é muito mais fácil. Pô, vou gastar ali com concreto, fazer um negócio no meio do banco para a pessoa não dormir. Bom, é o mais... Partindo disso, acho que fica bem visível e a situação que realmente o Estado está empurrando com a barriga esse problema. Não vamos tratar disto no momento, vamos simplesmente levar para frente e tentar disfarçar ou esconder quem tem a necessidade de se recolher pela noite, mas infelizmente não tem aonde se resguardar. Devido a isso, ocorrem mutirões em locais inapropriados, pode desencadear invasões, mas em relação a essa arquitetura hostil, ela tem sim como finalidade essa exclusão das pessoas que estão à margem da sociedade devido às suas deficiências de classe social, desde falta de saúde, história, tudo fez uma resolução que no fim
apresentam aonde elas estão agora. Mas o intuito disso não é reviver a situação da pessoa, é sim acolher ela no sentido que resolva, por mais que tenha essa arquitetura hostil, a gente tem que encontrar uma solução para garantir que essa pessoa tenha um local onde se resguardar, porque simplesmente enviá-la para outro local... Sim. Pensar menos na estética de uma cidade, né? Justamente. Porque, querendo ou não, isso afeta a paisagem de uma cidade, né? Uhum. Toda a cultura arquitetônica, na verdade, certeza. né? E, apesar disso, teve uma pessoa, em específico, que é muito conhecida pela mídia há bastante tempo, que olhou para essa causa e para essas pessoas em situação de rua com mais caridade. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre essa pessoa e sobre o que ela criou para tentar defender essa problemática que viralizou, né? Devido ao acontecimento que queremos relatar logo mais. Retornando ao bloco agora, iremos apresentar essa questão que foi mencionada anteriormente em relação a um indivíduo, mais precisamente um padre, no qual ele tinha como finalidade, tem como causa principal, o fim dessa arquitetura hostil. Mas como? Aí que está a pergunta. O padre ele é muito conhecido dentro de várias comunidades, nos quais vão ser comentados agora pela Nicole, mas a princípio o caso ele foi relatado como um ato de indignação, um ato de repúdio a essa arquitetura hostil. E justamente ele realmente quebra as barreiras dessa arquitetura hostil. O padre Júlio Lancelotti, desde 1986, ele promove esses trabalhos sociais na cidade de São Paulo, né? Ele cuida dessa população mais carente e ele sempre teve a visão voltada para esse tipo de situação. Foi o que acalentou o coração dele. Então, diversos fatos aconteceram e acabou que isso foi a paixão dele pela qual ele se interessou mais. Inclusive, trazendo esse exemplo do padre, a gente pode ver também como que é feito em uma cidade que realmente visa muito a questão de turismo também. Eu tive uma viagem esses tempos para Gramado e a gente conseguiu ver muito isso. A gente teve até alguém que foi nos mostrando um pouco da cidade lá e falando que realmente lá a gente não encontraria alguém nessa situação, né? Como que é visto isso? E Joinville tem um potencial enorme, né? É a maior cidade de Santa Catarina. Então a gente pode ver muito o que melhorar nessa cidade e realmente é algo que a gente pode visualizar de outras cidades que a gente pode trazer para cá. Eu acho que geralmente ele segue essa linha, né? Quanto mais turística a cidade, ou às vezes até uma grande metrópole, por exemplo, Nova York, que é um assunto que está sendo bem discutido lá, essa questão da arquitetura hostil. Lá, os bancos, quase todos são irregulares, não dá para deitar, ou tem alguma coisa ali que não deixa a pessoa deitar, ou eles colocam umas lanças assim no chão, em áreas cobertas, para a pessoa não poder existir ali. Nossa, sabe? até mesmo em áreas cobertas, assim, né, no chão. Isso é bizarro, cara, tipo, porque é o mínimo, sabe? É só deixar um lugar para a pessoa não pegar chuva. Aí o cara vai lá e coloca uma lança de metal no chão, grudada. E isso é bem complicado, a gente consegue visualizar também. Até foi falado antes sobre invasão. E nós conseguimos ver muitas casas que estão em estado crítico, né? E essas pessoas que não têm o que fazer, tem que, às vezes, invadir essas casas e ficar, porque é o único local... Sim. Seguro, entre aspas, que a gente pode ver e que eles também podem ver, né? Sim. Então, às vezes, eles se colocam também em risco por conta disso. Porque se às vezes nem um espaço público, né? Nem uma praça, um banco, nem a prefeitura daquele lugar quer te ver ali, qual que é a tua outra alternativa? Tu vai ter que, às vezes, invadir um lugar ou abandonado para poder dormir, né? E isso, de qualquer forma, seria considerado crime, né? Sim. Então, não Só tem uma alternativa. Não tem como a gente justificar, né? Pô, o cara cometeu um crime, mas o cara não tinha onde dormir. Porque o banco tava com um negócio que não deixava ele dormir, a área coberta tava com um monte de lança que ele não podia deitar. Só utilizando como gatilho a questão ali de Nova York, Ben Quinn, que é um colunista do The Guardian, ele fez uma
ele fez um desenvolvimento dentro de uma matéria dizendo que os picos anti-sem-teto fazem parte de um fenômeno mais amplo da arquitetura hostil. Ou seja, é aquela questão, ele não se define somente em impedir as pessoas de se resguardarem durante a noite, pois elas não têm lugares para dormir. Funciona para qualquer tipo de situação, desde as pessoas que utilizam os bancos como métodos de... Às vezes uma pessoa que quer vender alguma coisa, né? Ou senta num banco ali para desde o esporte, digamos que tem como base o no... skate, fazer comércio, fazer qualquer tipo de... Qualquer que seja a finalidade daquele espaço, que justamente ele é público, eles estão sendo proibidos de realizarem qualquer tipo de atividade a não ser descansar. Sim. Também a gente fez uma pesquisa acerca desse tema, e voltando sobre o que eu estava falando lá no começo do bloco, sobre o padre Júlio Lancelotti, ele teve um projeto de lei, na verdade que não foi dele, foi de um senador lá do Espírito Santo, e foi promulgada dia 21 de dezembro do ano passado, que foi a proibição da chamada arquitetura hostil. Então a gente vê que toda essa contribuição dele serviu para alguma coisa muito importante. Também teve um episódio em que ele usou uma marreta para remover pedras pontiagudas instaladas num viaduto pela prefeitura da capital paulista. E isso não foi a primeira vez que ele fez coisas desse tipo, e ele também acabou incentivando outras pessoas para irem por esse caminho. Só para fazer uma continuação da questão da legislação, em total texto, já na integridade dele, um resumex que a gente tem aqui como base, ele diz especificamente sobre a questão da proibição da construção ou instalação de estruturas hostis e equipamentos públicos para dificultar o acesso de moradores em situação de rua. Aí tem todo uma narrativa acerca disso, que faz a questão de proibição, a questão de não utilização deste nome, não vamos fazer nenhum tipo de arquitetura que seja não seja benéfica ao indivíduo, que ele tenha um local para se resguardar, já que o Estado não tem uma solução para essa problemática no momento. Além de tratar também uma situação que diz aqui, fazendo valer a atuação do poder público em mérito de tratamento com a população de rua, lembrando-se que todos estes seres humanos devem possuir a mesma tratativa em comum, independentemente se o indivíduo ele é um morador de rua ou ele é um cidadão comum, por mais que ele tenha um local para se resguardar durante a noite, ele também é um cidadão do Estado. Isso é fato. Então, a partir disso, vem inúmeras possibilidades que decorrem dessa lei. E, por fim, a gente pode também trazer que essas arquiteturas que a gente consegue visualizar também não é algo muito seguro, né? Falando de crianças Sim, enfim, toda a população que utiliza até aquela quem área, anda né? de skate, né? Às vezes usa esses locais para fazer manobras radicais. Exato, não, é isso toda é uma muito perigoso. cultura urbana que tu tá ali excluindo, né? Quando tu faz isso. Exatamente. Então a gente quis trazer para vocês verem, né? E também comentar aqui, conversar sobre. Teve questões que a gente mesmo não sabia, então é interessante a gente trazer essas informações uns para os outros, tanto entre nós aqui, quanto também para a nossa sala e além disso, né? Que nós esperamos que muitas pessoas possam ver isso e que possa realmente ter uma mudança, ou então, talvez não tão radical quanto do padre, Sim. mas que a gente possa visualizar para frente, né, no futuro, aí, uma mudança significativa nessa cidade e em todas as que as nossas vozes sejam ouvidas, né? Exatamente. Pelo maior número de pessoas possível. Então nós ficamos por aqui e eu espero vocês até a próxima, até o próximo episódio.